E aí, pessoal, como vocês têm passado? Tudo bem? Hoje eu não estou aqui com aula de desenho, hoje eu vim aqui para poder falar sobre outro tema. Para quem tem acompanhado minhas páginas lá fora, páginas do Facebook, do Instagram, está acompanhando e vendo que eu estou lançando meus livros esse mês, né? Meus 2 livros, inclusive, chamados O Colar de Bast, que são os 2 primeiros de uma longa saga que vai ser publicada, né, nos próximos anos também. Eu queria explicar um pouquinho sobre esses livros, né, do que eles tratam e tal, para poder dividir um pouco, né, porque para quem acompanha meu trabalho, tem visto, né, não só os desenhos de anatomia que eu faço, mas principalmente os desenhos fora, os desenhos criativos que eu faço de personagens, de cenários e tal, ao longo dos últimos anos, e é esse o projeto que eles se encaixam, né. Tudo isso que eu tenho produzido vem para se encaixar nesse cenário. Então, eu quero conversar um pouquinho sobre esses livros hoje, explicar sobre o que se trata. Talvez, se você gostar da ideia, da concepção desse projeto, você pode também adquirir o seu, né? Que se trata o roteiro de O Colar de Bast? Na verdade, essa é uma história, a primeira parte, né, de várias que vão vir, se tudo der certo, né, nos próximos anos eu tiver energia e sanidade para criar, vai ter muito material ainda pela frente. Mas é um conceito. Esse é um conceito que começou pequeno, lá para 2006, para vocês terem uma ideia. Eu comecei a escrever histórias de maneira curta, né, separada, assim, pegar ideias, assim, eu ia escrevendo aos pouquinhos, tal, e fui desenvolvendo conceitos melhores ao passar dos anos, fui lapidando essas ideias e começando a unir essas ideias num pacote maior, né. Então, o que começavam apenas como ideias soltas, que eu ia anotando ao longo dos meses, né, dos anos, assim, foi lá mais ou menos para 2010, por aí, que eu peguei todo esse pacote de ideias, né, e comecei a organizar elas de forma cronológica. E até que elas funcionaram, né. Tinha tanta ideia que já funcionava de modo a compor histórias com começo, meio e fim. Então eu tinha aí várias histórias que funcionavam de maneira individual. Mas eu queria que elas tivessem uma união, né, elas tivessem uma sequência. E, bom, devido ao tempo, né, mexendo um pouquinho no começo, no final, deu certo para poder conectar elas de forma cronológica. Então os livros que eu tenho hoje, eles funcionam de maneira sequencial. Mas não só isso. Como eu gosto muito da temática de ficção científica, e de terror, e de fantasia, seguindo moldes aí de autores como Frank Herbert, que fez Duna, próprio Lovecraft, Larry Niven, que fez Ringworld, próprio Tolkien, que fez Senhor dos Anéis, eu queria fazer uma saga maior. Então eu apliquei isso ao estilo de literatura chamado ópera, né, espacial, que traz uma história contada através das eras, né? Então, entre os livros, pode-se passar aí anos, décadas, séculos ou até mesmo milênios, tá? Mesmo que sejam histórias fechadas, vai ter uma conexão leve entre um livro e outro, e o leitor, um pouco mais atento, vai pegar aquelas pequenas referências que vão entender, esse livro 2 faz referência ao livro 5, ou então o livro 6 faz referência ao livro 1, por exemplo. Então é um mesmo universo. E é esse universo que eu dei o nome de Terra Suspensa. Do que trata isso tudo? O que isso significa? Eu queria que não apenas essas histórias fossem sequenciais, digamos assim, de maneira tão linear, mas eu queria que todas elas, o pacote inteiro, fosse unido de uma maneira interessante. Então, além de criar esses livros, eu inventei um cenário para poder gerar um narrador, como se fosse uma pessoa que contasse, que não fosse apenas a história sendo passada, né, em primeira pessoa por cada personagem em cada livro. Não, que a gente tivesse um único narrador para todos os livros, para que deixasse uma forma mais organizada e que o leitor se sentisse confortável, né, com o passar do tempo e dos livros, para saber mais ou menos do que se trata, porque ele já tem um estilo próprio, né, de contar. E o que é esse narrador, né? Primeiro, ele teria que ter um cenário para ele, um ambiente. E gostando de ficção científica e seguindo esse ramo, eu pensei em colocar esse cara lá na frente, coisa assim de 1 bilhão de anos no futuro. Depois que toda a história da civilização humana já passou, nós, como raça humana, já não estamos mais presentes no universo. Existem outras raças, né, compondo aí um novo império no espaço. Alienígenas, seres interdimensionais. Os humanos mesmo, eles são pequenos nesse futuro.
A presença deles só existe na forma de referências do passado, né? Contos, mitos, lendas, né? Tanto é que existe um termo para a gente no futuro lá que a gente chama de Homo volantes. Não é Homo sapiens, nada. Homo volantes, que significa os homens voadores, né? Então, um desses impérios, assim, vai ter um pouco mais de interesse sobre os humanos do que os outros, e então ele vai começar a se especializar em estudar essa raça antiga, né? E um dos sacerdotes que fazem parte desse império de alienígenas vai querer estudar um pouquinho mais junto a um antigo computador. Dizem que esse computador ele é o último artefato encontrado existente dessa raça humana. É um computador com inteligência artificial, ele conversa com todo mundo, ele é uma enciclopédia, né? É como se a nossa internet hoje ganhasse vida própria e ela sobrevivesse ao longo das eras, né? A gente poderia acessar ela e conversar com ela em qualquer lugar do universo. Então, essa inteligência artificial, ela tem uma consciência própria e ele se autoproclama Noah, de Noé. Então, nesse futuro, essa consciência ainda existe e ele está lá, presente em vários, vamos dizer assim, centros de informação, né, distribuídos pela galáxia, pelo Império. E é esse alienígena, esse sacerdote, que está apenas em missão, né, ele vai conversar com esse computador e querer pegar informações sobre a antiga raça humana para poder tirar algumas dúvidas, para resolver alguns mistérios que são pertinentes aos livros, que eu não vou falar para não estragar a história, né? Mesmo porque isso que eu tô falando aqui não são spoilers, tá? Todos os livros, eles têm um pedacinho aí do prólogo que conta um pouquinho dessa história do futuro, mas a história mesmo, os outros 8 décimos, né? Eu não vou falar a respeito, isso fica para vocês. Então, esse alienígena vai conversar com esse computador e é esse computador que vai contar as histórias que a gente vai ver nos livros, né? Mas, retornando, né? Vamos deixar as coisas mais organizadas, né? O primeiro livro, que é esse, faz a referência ao Colar de Bast, que é o primeiro, aqui assim, é justamente o primeiro registro oratório contado pelo computador. Então, temos aqui o livro em si, a história, que está sendo contada através do ponto de vista de uma personagem que foi conversar com esse computador na nossa época, hoje, aqui. Essa personagem chama-se Quana. Ela é uma jovem, metade alienígena, metade humana, ela é uma mistura de duas raças, que um belo dia, depois de passar pela história aqui que nós vemos no livro, ela vai conversar com esse computador, vai registrar sua história com ele, e depois, no futuro lá, esse computador vai dividir a história dela com o resto do Império. E qual que é a história dessa mocinha? Ela nasceu durante a época do Antigo Egito. E ela é literalmente uma pessoa de fora. Ela não é alguém que se encaixa no nosso cenário aqui assim, porque o pai dela é um verdadeiro alienígena interdimensional. Ele veio de outro lugar, que não é esse planeta, não é essa realidade que a gente conhece. Ele surgiu aqui durante a época dos faraós, da quinta dinastia, lá para 2400 a.C., mais ou menos. E, logicamente, como ele trazia um colar cheio de energia, né, as pessoas viram ele e falaram, esse aí é o que ele estava esperando, era o Amon-Ra, né, o deus dos deuses, né, porque olha lá, ele tem que ser. Então, seguiu a história com ele, operando lá no Antigo Egito, e foi com o passar do tempo, ele encontrou uma esposa, e os dois juntos tiveram uma filha, que é a Quana, que é essa personagem. Seguindo a hierarquia, né, do panteão egípcio, a próxima pessoa na fila a nascer é a Bast, que é a deusa da guerra, né? Gato, deusa dos gatos. E é por isso que o nome desse livro chama Colar de Bast, porque alguma coisa aconteceu lá no passado que forçou o pai dela a usar essa energia para expulsar a Quana do passado e teleportar ela para o futuro. Então a nossa personagem aqui, o livro vai começar exatamente no ponto onde ela está surgindo no nosso futuro. Ela aparece mais ou menos no ano 2500, quase 5.000 anos no futuro. Ela surge aqui, nesse cenário com os humanos aqui, num mundo onde já tem muita tecnologia, num mundo onde robôs convivem com humanos, tem androides, tem acesso a carros voadores, sabe como é que é esses filmes que tem por aí, tipo Blade Runner, né? E nesse cenário que ela aparece, até que ela não é tão, vamos dizer assim, não fica tão diferente, né? Porque ela tem um visual diferente, né? Vocês podem observar pela capa do livro.
ela tem um visual diferente, mas também existem muitos androides, existem muitas pessoas com próteses nesse cenário também. Então ela até que passa despercebido por causa disso, mas a sua missão é justamente obter respostas. Por que ela foi teleportada? Por que ela foi expulsa da sua morada, né, lá em Kemet? Kemet, que é o palácio, né, que existia no Cairo, né? Por que ela veio para o futuro? O que aconteceu com o pai dela? O pai dela é um alienígena, ele vivia bastante, mas será que ele sobreviveu? Ou pelo menos será que existe alguma explicação, né, para onde ele está? Existe uma tumba dele, alguma coisa? Como ela foi parar nos Estados Unidos, o teleporte dela mandou ela do Egito para os Estados Unidos, ela vai passar o livro inteiro, os 2 livros inclusive, fazendo uma viagem até voltar para o Egito para prestar os respeitos ao pai dela na tumba dele. Então, basicamente, a história em linhas gerais é isso. Eu tentei evitar falar muita coisa porque dar spoiler aqui é fácil e tem muita referência aqui que está conectada com os livros que virão. Afinal de contas, essa personagem, Kwanna, ela é a protagonista de todos os livros, tá? Mesmo que, como eu disse para vocês, os livros passam ao longo de 1 bilhão de anos, ela é a protagonista de todos eles. Então é isso, pessoal. A ideia geral do livro é essa, tá? Para vocês iniciarem, vocês podem observar os comentários abaixo aí, a descrição, né, do meu post. Eu vou deixar alguns links aí para vocês, para vocês acessarem as livrarias. Tem a minha página no Instagram, a página do livro, né, a página temática, onde vocês podem conhecer um pouco mais sobre os personagens, sobre esse universo que eu criei de Terra Suspensa. E, claro, qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários também. Em breve a gente retoma as aulas de desenho, tá bom? Ajudem a divulgar, tá? Manda para seus amigos, para todo mundo que vocês saibam que goste, né, dessa temática de ficção científica, fantasia e tal. Vamos dividir para a palavra ir mais longe. Agradeço muito a atenção de vocês, viu? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Então, a gente se vê na próxima, aí numa próxima aula de desenho. Tchau, tchau.